Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Marina Freitas, sou aluna da Universidade Uniaselv, do curso de Educação Física, licenciatura, e hoje eu vou apresentar para vocês a prática da disciplina de Teoria e Metodologia do Atletismo. Quem fará a atividade será um colega meu que também é graduando de Educação Física. No momento, eu estou gestante e não estou podendo fazer atividades de alto impacto por conta de ser uma gravidez de risco. E ele vai realizar essas 5 atividades, na qual eu vou explicar para que cada exercício serve, qual a função e como ele funciona, ok? Skip, alto e baixo. Anfsen. Kickout. Hopserlauf. Dribbling.